de chegar próximo do título, até conseguiu a vaga da Libertadores, mas foi um sufoco danado. O Flamengo em 2016 viajou 140 mil quilômetros. 140 mil quilômetros. Circunferência da Terra são 40 mil. É só fazer as contas. 40, 80, deu 3 voltas e meia ao redor da Terra, viajando para disputar o Campeonato Brasileiro. Tem o papo... Parece que não, mas isso é muito, gente. Não, claro, e com toda razão, tem aquele papo de que o Flamengo, onde quer que chegue, joga em casa, né? Porque tem sempre muita torcida em qualquer lugar. Mas muda pro jogador, não é? Não é só o apoio do torcedor que conta ali. Tem toda a logística, o cansaço de viagem, a mudança de ambiente, mudança de gramado, tudo Gustavo, isso influencia. Eu penso, Rodrigo, que esse aspecto de viajar, ele é pior do que você não ter uma casa. Considero que é importante ter a casa, o sócio-torcedor e tal, tudo bem, tudo ok. Inclusive, em 2016, quando o Flamengo fez 4 ou 5 jogos finais, lembram? No Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o time caiu. Não teve viagem. Não estava acostumado também. E tinha o Maracanã, tudo bem. Aí tem desculpa, não estava acostumado. A gente sempre arranja uma desculpa. Então, a questão toda é a viagem. O Flamengo foi o maior visitante do Campeonato Brasileiro de 2016. O time só viajava. Claro que faz a diferença. O cara não consegue passar 19 rodadas, pelo menos um dia a mais em casa, para quem é casado, tem filho, é apaixonado pela esposa, gosta do papagaio, do periquito, do cachorro, da tartaruga. Claro que isso tem algum tipo de diferença, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que é muito mais pela logística do que a falta do estádio em si. O Cruzeiro está muito bem em público neste ano. Cruzeiro com promoção, programa de milhagem com torcedor. Grandes públicos têm acompanhado o Cruzeiro e imagino que vai continuar isso na Libertadores e também no Brasileiro. No ano passado, os 3 grandes da capital paulista foram os 3 melhores com público. Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E agora o Cruzeiro se coloca também como um time para colocar mais de 30 mil torcedores por partida e jogando dessa forma no Mineirão também. O Cruzeiro tem uma casa definida, que é o Mineirão, com um público elevado, também deve ser um mandante muito feroz, né? Muito positivo, né? Soma muitos pontos. Então é um fator também que pode aumentar a chance cruzeirense. Bom, para finalizar agora o tema Corinthians, o Corinthians acertou o empréstimo do Luca, centroavante, no ano passado, atacante, né? Jogou na Ponte Preta na temporada passada por empréstimo, foi muito bem, retornou ao Corinthians, mas pelo jeito realmente não está nos planos do Fábio Carille, apesar de ter marcado até gol, né? Na decisão por pênaltis na final do Campeonato Paulista agora contra o Palmeiras, foi importante naquele momento ali, mas agora segue a vida no Internacional, que está voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. E você segue participando aqui na hashtag Rodada Fox. Vamos falar agora de uma transferência que, olha, pode dar uma balada no time do Flamengo, hein? Everton pode deixar o time, jogador importante das últimas temporadas do Rubro Negro, pode ir para o São Paulo. A negociação já está avançada e você participa, eu convoquei aqui no início você para participar também falando desse tema. Olha a mensagem aí do Juliano, quais as chances realmente de Everton pintar no São Paulo? Olha, a informação, Quesada, Rodrigo Bueno, não sei se a informação de vocês é diferente, mas o São Paulo já está com praticamente tudo certo para depositar os 4 milhões de euros para o Flamengo, que é a multa rescisória do Everton, para já garantir a ida dele por lá. E o Everton teria, através de seus agentes, também interesse em ir, porque até aqui no Flamengo ele tem contrato até o final do ano que vem, mas já esperava uma valorização salarial para até renovar o contrato. Como isso até agora não aconteceu, o destino dele pode ser realmente o São Paulo. Algum de vocês tem alguma informação diferente? Essa informação é isso aí, Quesada? Eu não vou exagerar aqui, Gustavo e Rodrigo, e amigo do Fox Sports. Mas para números dele aí, com a camisa do São Paulo, hein, Quesada? A gente fez essa arte só para ver como é que fica bem, inclusive. Fica muito bem com a camisa do Flamengo, mas fica bonito também na fita aí com a camisa do São Paulo. Para mim, nos últimos 2 anos, é o jogador mais constante do Flamengo. O flamenguista sabe do que eu estou falando. É raro o momento em que a gente fala, o Everton não jogou nada. Eu estou lembrando dos jogos que eu fiz do Flamengo, ouvi pela televisão e tal. É muito raro, na minha cabeça, eu falar, nossa, esse jogo, o Everton não jogou nada. O São Paulo vai trazer um grande atleta que atua muito bem naquela faixa esquerda, conhece muito bem a lateral esquerda, é um atacante também, é um cara que tem uma criatividade, se movimenta bem.
o São Paulo realmente agrega muito valor futebolístico com a chegada se confirmada do Everton. Parabéns ao São Paulo. E, por outro lado, o Flamengo perde uma referência, talvez uma das principais referências aí do elenco. E a gente até fala já o que pode ser feito no time do Flamengo, né, com essa saída do Everton, mas, o Rodrigo Bueno, o São Paulo com a Aguirre agora está começando a adotar uma estratégia de ter os seus laterais um pouco mais avançados, né, jogando como alas, num 3-5-2, 3 zagueiros atrás, uma linha de 5 e 2 atacantes à frente. O Everton pode fazer essa função de ala, além de atacante, pode fazer essa função de ala também. Pode, de fato é um jogador muito útil, versátil, veloz. O Dorival já tinha pedido muito no São Paulo um jogador de mais velocidade, de beirada de campo, que seria certamente um jogador com as características do Everton. Mas eu acho muito caro, viu? O São Paulo que ainda tem problemas financeiros, dívida para pagar. Quanto que o São Paulo pagou no Diego Souza? O São Paulo pagou 10 milhões, foram 10 milhões. Um jogador que, teoricamente, não, um goleiro que é reserva hoje. O goleiro reserva do São Paulo hoje custou 10 milhões. O São Paulo gastou cerca de 8 no Trellis, né? E mais uma bala, mais ou menos por aí, no Diego Souza. O Diego Souza está sendo colocado no mercado como moeda de troca, foi oferecido agora para o Grêmio, trouxe informação ontem. O São Paulo já tentou trocar com o Nico Lopes, né, com o Internacional. Até agora não deu certo, o São Paulo deve estar colocando no mercado. Poderia talvez tentar oferecer para o Flamengo, não sei, ou algum outro jogador que o São Paulo não queira mais e que o Flamengo tenha interesse. Mas se o São Paulo se desfazer de 16 milhões nessa fase de crise, depois de já ter gasto bastante com contratações, me parece realmente um pouco de loucura. Bom, o Everton pode pintar no tricolor. Vamos ver se essa negociação realmente vai ser concretizada. Vai fazer uma falta danada para o time do Flamengo, que está comandado agora pelo Maurício Barbieri. Por enquanto, não pintou nenhum novo técnico. Vai de Barbieri para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Vitória no Barradão no domingo às 4 da tarde. Quesada, esse time do Flamengo não engrenou no ano passado, não encantou e não conseguiu os resultados esperados com o Zé Ricardo, com o Rueda. Nesse ano, entre outros, né, desde o início da gestão Eduardo Bandeira de Mello. A gente até falou recentemente aqui, foram, se não me engano, 11 técnicos, né, nessa gestão. 12, né? 12, né? Essa gestão Eduardo Bandeira. Então, todos esses não conseguiram fazer esse Flamengo que consegue investir e contratar jogadores, mas não encanta. Será que com o Barbieri o time pode ter um jeito aí, ou o Flamengo vai ter que realmente correr atrás do mercado de outro treinador? Claro que a gente não tem muita referência ainda do Maurício Barbieri, só as declarações dos jogadores que estão elogiando muito ele. A gente tem que entender o seguinte, qual é o tamanho da convicção dos homens que fazem a gestão do futebol do Flamengo? O presidente está convicto, o Noval também, o Lomba idem. Eu acho que não. Eles precisam estar convictos. Não importa, na minha real opinião, minha verdadeira e sincera opinião, não importa qual vai ser o técnico do Flamengo, se antes a gente não souber o que passa na cabeça dos 3 homens que comandam o futebol do clube. Se eles estiverem pensando da mesma forma e estiverem convictos de que é o Barbieri, coloque-se o Barbieri, mas até o final da temporada, porque é inadmissível mudar de treinador 12 vezes. Aí vai ter uma desculpa, mas não foram 12, foram 10, porque o Muricy ficou adoentado, deixou a carreira de teve o Mano Menezes e o Mano se foi. Com o Bandeira já foi. Mesmo assim, são 10 treinadores. É muita mudança. É muita mudança. Não se faz futebol assim. Agora, se tem a convicção de que o Barbieri tem capacidade, conhece e pode ser a nova fórmula, então que vá com o Barbieri até o final. Tem algo positivo no Barbieri. Tá cheio de tesão, tá com vontade e não vai para a seleção do Chile, que é o mais importante. Por enquanto não tem esse risco. Porque não é um técnico que vem para o Flamengo para usar o Flamengo de trampolim para treinar alguma seleção sul-americana. Que é um erro que o São Paulo Futebol Clube cometeu 2 vezes, trazendo o Soares e Balsa. Todo mundo sabia que o sonho desses caras é treinar uma seleção. E o Rueda, desde que começou a carreira, tinha um sonho de treinar a seleção. Voltou a treinar uma seleção. Então, com o Barbieri não vai ter essa desculpa. Não vai ter essa desculpa dele falar, olha, pera lá que a seleção do Afeganistão tem... Também, se o cara trocar o Flamengo pela seleção do Afeganistão, vamos parar, né? Então, isso pelo menos já é positivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né, gente? Eu estou brincando aqui, mas estou falando sério ao mesmo tempo. O Barbieri não vai usar o Flamengo de trampolim, ele só vai pensar no Flamengo. Né? Então, isso é importante. Alguém que pense no Flamengo,
que queira o bem do Flamengo, que monte um time verdadeiramente time do Flamengo. Se for nessa linha, eu assino embaixo, ó, Barbieri como técnico do Flamengo. Só tem uma coisa, Rodrigo Bueno, eu acredito que sempre que os dirigentes contratam algum técnico medalhão, é alguém que já blinda a diretoria, alguém que está à frente do trabalho e que as críticas vão direcionadas sempre a eles, esses profissionais que estão na beira do gramado. No caso do Barbieri, assim como outros técnicos que depois acabaram efetivados ou não foram efetivados ainda, no caso do Thiago Largue, do Atlético Mineiro, nesse tipo de caso, a diretoria acaba sendo o alvo, porque esses técnicos, claro, eles, primeiros que não foram efetivados, aí no caso do Barbieri e do Thiago Largue. E outras, são técnicos ainda sem muita experiência, então a carga toda da pressão vai para o dirigente. Isso é um peso negativo para quem está comandando o Flamengo hoje, sem ter a noção do que pode acontecer nessa restante de temporada, né? Para mim a situação é simples e clara. O Barbieri é um bom profissional? Ele foi contratado pelo Flamengo para integrar ali uma comissão técnica permanente, definitiva. Mas ele não é o cara na cabeça da diretoria para comandar o time principal do Flamengo. Tanto que o Flamengo fez uma proposta pelo Renato Gaúcho, queria o Renato Gaúcho, né? Consultou o Cuca, tem informação que consultou inclusive o Balsa. Quer dizer, na cabeça do Flamengo não é o Barbieri. Não, e são técnicos com estilos completamente diferentes, Cuca e Balsa. Mas é aquele pensamento, o Flamengo investiu muito para montar um grupo poderoso de jogadores. E por que nenhum desses quis treinar o Flamengo? As situações diferentes, né? O Renato Gaúcho é ídolo no Grêmio, está muito bem lá, além de ser bem remunerado, muito vitorioso com o clube agora, né? Tantos títulos acumulados, era difícil de imaginar o Renato saindo nesse momento do clube, do coração dele. Né? O Cuca tem outros projetos, tem a Copa do Mundo, vai ser comentarista e tudo mais. Abel Braga também no Fluminense. Aliás, o Abel deu uma coletiva, né? Ali que ele meio que entrou em rota de colisão com a torcida do Fluminense. Né? Tem gente achando que de repente é uma forma de tentar cavar alguma coisa. Eu acho que acho que é totalmente o oposto. Eu acho que ele está bancando esse time, está dando moral para esses jogadores, porque ele quer que o time comece bem o Campeonato Brasileiro. Do Abel é exatamente isso que eu imagino, mas eu já vi gente falando assim, poxa, se ele tiver algum problema lá, sair do Fluminense, na hora o Flamengo vai lá e contrata o Abel. Né, Rodrigo? O cara é tão gigante que ele pode falar, não quero mais trabalhar aqui, vou trabalhar no Flamengo. Não, acho que ele não faria isso. Assim. Acho que também não faria. Se o Fluminense achar, não, você brigou com a torcida do Fluminense, o maior patrimônio do Fluminense é a sua torcida, então você está demitido. Acho que o Abel, tá bom, tal, não sei o que, tal. Aí ele poderia aceitar o Flamengo. Mas o que eu quero dizer, voltando, a diretoria do Flamengo que é um cara cascudo, um técnico de nome, de bagagem, de que impõe a respeito para comandar um elenco caro. Né, todo o investimento que foi feito, o Flamengo tem muitas ambições na temporada, competições grandes, então imagina que tem um Boeing, um A380, né? Agora não é Boeing, Boeing já era. Tem um A380 que é o maior avião comercial em atividade e precisa de um piloto fera, um piloto com muita experiência para comandar esse A380. E certamente na cabeça da diretoria não é o Barbieri. Se ele ficar... vai ficando aí, né? Vai ficar um Thiago Largue, mais ou menos, ou um Carille, como foi antes. O Carille, antes de virar o que virou, o Carille, quantas vezes assumiu o Corinthians, vai lá. Aí apareceu um Cristóvão da vida, um Oswaldo, Carille, você é legal, fica aqui, mas, até ele mostrar de fato o seu serviço. Em 1 ano e poucos meses já tem 3 títulos no currículo. Os clubes começaram a pensar de forma diferente. Você viu os nomes que o Rodrigo citou? São de técnicos já rodados, mas que não fizeram bons trabalhos ultimamente. Então o clube ou bate no cascudo, quem são os cascudos aí? Felipão, que penso eu não volta mais para treinar nenhum clube brasileiro. Duvido. Cuca, que quer ser comentarista nesse momento, o Abel, que está empregado no Flu, e o Renato, que está empregado no Grêmio. Aí salta desses cascudos, vamos chamar de cascudos, para os novatos. Então o Flamengo olha, poxa, mas deu certo o Carille no Corinthians. Deu certo o Valentim, que foi produzido pelo Palmeiras. O Palmeiras soltou o Valentim para ser técnico do Botafogo. Jair Ventura. E Jair Ventura, preparado pelo Botafogo, que agora está no Santos. Por que não apostar no Barbieri? Por que o Barbieri não pode ser a bola da vez? Pode ser a bola da vez. Bom, pode.
Eu tenho comigo também que pesa contra o Flamengo também essa rotatividade de treinadores também. O treinador pensa 2 vezes antes de deixar um trabalho que dá uma certa estabilidade para trocar agora também por um clube que tem dispensado muitos técnicos nos últimos anos. Já, logo depois do intervalo, você vai ver aqui no Rodada Fox a história desse não do Renato para o Flamengo. Essa história dele poder sair do Grêmio e dirigir o time do Flamengo. Quem vai contar já é o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Olha, rolou um certo medo ali de o Renato deixar o Grêmio. Ele vai contar já, logo depois do intervalo.